Abra sua Bíblia comigo em João 14. 1 a 7 é a primeira perícope, e a segunda vai de 8 até 14, até 15. Um texto lindo do nosso Senhor Jesus. Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejam vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Pai do céu, nós te damos graça, Senhor, tua autoridade do nome de Jesus nos enche, Senhor, da tua graça. Esse texto tão vivo, tão poderoso, tão santo, tão revelador, ó Pai, fala ao nosso coração, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui o Senhor Jesus passa a confortar os seus discípulos, né? A sua morte iminente. E ele reafirma a esperança que ele dissera outrora. Primeira, a esperança é que ele ressuscitaria. A segunda, né, é que ele vai voltar. Né? A linguagem bíblica é que há um caminho verdadeiro e único, o qual ele vai inaugurar diante do Pai. E a gente precisa entender que o homem está fora do Éden, né? O homem está fora da presença do Pai. Então ele precisa fazer o caminho de volta para Deus. E o único caminho é o próprio Cristo. É por isso que ele diz: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, né? Eu sou a verdade, eu sou a revelação. Verdade tem a ver com revelação, tem a ver com o que Deus diz, né? E o fato dele também ser o caminho revela a ligação que ele tem com o próprio Pai. É retornar para o jardim do Éden. E aqui você tem algo que é importante, né? Que é difícil as outras religiões aceitarem, que é a exclusividade da salvação em Cristo. Só há salvação por Cristo. Essa é a verdade. Só há um único caminho, Cristo Jesus. Então ele chama os seus discípulos para que confiem nele, para que entendam o que vai acontecer. Então, desses versos de 1 a 7, você tem 4 verdades. O primeiro é Jesus chamando os seus discípulos à confiança. Depois, do verso 2 e 3, ele vai falar das moradas celestiais e a promessa do retorno. Depois ele vai falar, do versos 4 a 6, ele como um único caminho. E, por fim, no verso 7, conhecer a Jesus é conhecer o Pai. Cada um desses aqui eu passaria 2 domingos, mas não dá, né? A gente tem que não andar tão lento, mas também não andar tão rápido, né? A gente está acostumado com um sistema de ensino e a gente está acostumado a seguir livro, né? A gente segue um livro e não, tem que acabar, porque tem que vir o próximo, né? Eu tenho dificuldade com isso, principalmente depois que eu fiz filosofia, né? Então você tem a ideia de produção, né? Você tem a ideia de produção, de você tem que fechar, você tem que dar o currículo, né? Jesus não fez isso. Jesus não deu currículo nenhum. Jesus ensinava continuamente. Só parou de ensinar porque morreu, né?
Então, a gente precisa entender que tudo tem um tempo, mas o melhor tempo de aprendizado, por exemplo, Lloyd Jones passou 15 anos pregando só Romanos. 15 anos pregando Romanos. Você fala, isso é uma loucura, né? 15 anos pregando Romanos. É. Ele tem aquela série daqueles livros bem Aqueles livros já sei mesmo. qual. Os sermões viraram aqueles livros. A gente pensa assim, até hoje não há ninguém que tenha feito, para mim, um dos melhores trabalhos que existem de Romanos, é Martin Lloyd Jones. Então vamos com parcimônia, mas também não tão devagar assim. Então primeiro vamos discutir aqui sobre o chamado à confiança. Como ele sabia da sua morte, a primeira coisa que ele vai dizer é: não se perturbe o vosso coração. Justamente por causa dessa condição humana de sofrimento, né? Em entender da morte do seu Senhor. Lembre-se, quando Jesus fala da sua morte, a primeira coisa que Pedro diz é: Senhor, não faz isso contigo. Ninguém quer que alguém querido morra, ainda que seja necessário. Ninguém quer. Mas aqui você tem um princípio anterior, né? Você tem a necessidade da morte de Cristo, você tem a necessidade do lavar do sangue vicário, você tem a necessidade do homem perdido que precisa de Deus. Então ele se chega aos seus discípulos e olha, em vez de você ficar preocupado e o seu coração ficar tumultuado, em vez de você sentir medo, ele diz assim: credes em Deus. A única coisa que vai fazer com que o seu coração ansioso descanse é se você acreditar que Deus vai fazer alguma coisa. Em todas as instâncias, seja em crer em Cristo, seja na enfermidade que você crê em ser sarado, seja o que for. Aquele mal-estar e aquele coração inquieto, ele só descansa se você crê em Deus. Então, o primeiro antídoto que ele dá para a nossa inquietude é tirar os olhos de nós mesmos e olhar para Deus. Tirar os olhos da morte eminente de Jesus e olhar para o que Deus está fazendo na morte dele. Eu sei que é muito para os discípulos daqui, nessa hora, né? Mas é bem isso que ele está mostrando. E ele diz assim: não creiam somente em Deus. Creiam em mim também. E aqui você tem um paralelo que para nós é simples, mas para os da época não é. Eles criam em Deus, mas não criam em Jesus. Então eles creem, não, Jeová existe, o Criador, o Senhor, o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso. Jesus eu não sei quem é. Entende? Então quando ele diz creiam em Deus, mas creiam também em mim, ele está chamando os seus discípulos à confiança. Lembre-se que ele está falando de Pedro que vai negar, tá? Antes. E agora ele está dizendo assim: olha, não fique com o seu coração turbado, vocês. Pedro vai trair, vocês vão se espalhar, vocês vão se afastar, tudo vai acontecer. Mas creia em Deus. Deus tem um plano. E creia também em mim. Creia naquilo que eu vou fazer. É por isso que ele está dizendo sempre antes. Ele disse várias vezes antes e todas as vezes eles caíram ainda assim. Ele disse que Pedro ia trair e vai trair mais na frente. Né? Então, primeiro, ele tem se chamado à confiança. Depois, ele diz assim: olha, confiem, porque existem moradas celestiais. Confiem, porque não vai cessar agora, aqui nesse mundo, o que eu vim fazer. Então, ele fala: olha, na casa de meu pai há muitas moradas. Fiquem em paz. Todas as moradas que deixaram de existir, porque o homem foi lançado fora do Éden, o homem ficou sem casa, né? O homem ficou sem Deus.
É por isso que tinha que fazer uma casa para Deus. É por isso que tinha que fazer uma casa para o homem entrar onde Deus está. Mas tem uma forma de entrar nessa casa, né? Mata um animal, imola o animal, derrama o seu sangue, morre por ele, para você ter acesso a esse lugar. É pago, é preço de sangue. Então Jesus está dizendo assim, olha, tem um lugar para onde vocês vão, que são as moradas celestes. E eu estou preparando para vocês. E se assim não fosse, eu não teria dito. Parece uma frase boba, né? Mas Jesus está dizendo assim, Deus não mente, nem eu. Ele está dizendo assim, você pode até estar duvidando no seu coração que tem uma casa lá no céu. Aqui sou eu, João, tá? Ele lendo os discípulos, uma casa no céu, morada celeste. Aí Jesus, na mesma hora, diz assim, se não fosse assim, eu não teria dito. Aí um deles deve pensar, nossa, espera aí, tem alguma coisa acontecendo aqui. Não parece que pareceu do nada a frase? Mas aqui é Jesus lendo o meu, o seu e o coração dos discípulos. Né? Existe um lugar nos céus? Existe. Eu vou preparar. Eu estou indo preparar. O apóstolo Paulo vai dizer que não subiu do coração, não atravessou a mente humana o que Deus tem preparado para nós. É algo absurdo. A mente humana não consegue compreender, né? Então, após ele falar dessa morada celeste, desse lugar santo, perfeito, que eu vou preparar, ele diz algo que é fascinante. Ele fala do seu retorno. Olha como é claro o texto. E quando eu for e vos preparar lugar, quando esse lugar no céu estiver pronto, como é que esse lugar no céu fica pronto? Cá para nós. Efésios 2. Cá para nós. Quando esse lugar fica pronto? Você sabe. Não, aí que está o ponto, né? Esse lugar já está pronto. Não, mas aqui não estava. Não, Aqui ele falou, quando eu for preparar. Aqui não está. Quando é que fica pronto? não, depois da ressurreição que fica pronto. Ressurreição. Quando ele morre e ressuscita. Ah, Esse lugar está pronto. Ele ascende a esse lugar. Certo? Então, para nós, a gente está vendo a história da frente para trás. Os discípulos estão vivendo no momento presente. Então, esse lugar não existe ainda. Quando eu for, e é isso que ele está preparando no coração dos discípulos, eu vou morrer de cruz, vão me perseguir, os fariseus vão me perseguir, vão me matar, vão pegar o filho do homem, vão matá-lo, mas ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Ele diz isso aos seus discípulos. E ele está talhando aqui o coração deles. E então ele diz assim, olha, quando eu subir e preparar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Você está vendo o tamanho desse texto? Essa parte não ocorreu ainda. Ele está na glória agora. Ele está no que nós chamamos dos 1000 anos, né? No tempo. 1000 é no hebraísmo, quando você fala 1000, é uma quantidade que você não sabe precisar. Não é 1000 literal, como alguns pensam, né? Tem teólogos que falam, não, é 1000 cravado, 1000 dias, né? 1000 anos, certinho. Eu não acredito nisso. 1000 é quando você fala assim, ó, vai passar 1000 anos. É um hipérbole. Esse 1000 pode ser 5, pode ser 10, pode ser 20, pode ser 15. Eu não sei que tempo é esse, mas ele está nesse tempo cósmico em que ele está com o Pai e ele vai voltar. Eu não vou trabalhar na questão da volta aqui agora, porque aqui é apenas uma profecia de apontar, tá? Porque senão a gente perde a profundidade do texto de João. Então, como ele mostra que ele vai fazer isso, e ele tem um objetivo.
No grego fala desse objetivo, e no português aqui é o para quê. Por que eu tenho que fazer isso? Para quê, né? Para que, onde eu estou, vós estejais também. Onde é que o homem não pode estar? Na presença de Deus. Entendeu? Você olha para esse texto e fala, é simples. Esse texto é um absurdo. É um absurdo esse texto. Vocês não podem estar na presença de Deus. Vocês não podem entrar no Santo dos Santos. Vocês não podem entender e reconhecer a beleza do Pai. Vocês não sabem quem é o Filho. Vocês não têm entendimento da vontade de Deus. Vocês não podem estar onde Deus está. Deus é o que a gente chama em filosofia daquele absolutamente outro. Distinto de toda espécie que possa existir. Só existe Ele. Todos os outros são derivados. O apóstolo Paulo ele diz assim, em Cristo subsiste todas as coisas. Nós somos criação, subsistentes. Deus é. Né? Quando tem pastores, eu gosto de Caio Fábio, que ele fala muito isso, Deus não existe, meu filho. Pode não acreditar, Deus não existe, Deus é. Quem existe somos nós. Tudo que existe veio a existir, Deus é, sempre foi e sempre será. Né? Ele faz uma brincadeira teológica para dizer que Deus não pode ser criado. Entendeu? Quando você diz existe, porque veio a existência. Deus não existe, Deus é. Certo? Então, quando Jesus está dizendo aqui, onde eu estou, vocês também estejam, ele está dizendo, eu preciso morrer, e aqui eu vou fazer sistematicamente, né? Para que vocês também possam adentrar nesse lugar para onde eu vou, que é a presença do Pai, que é o céu. A ficha vai cair depois, o apóstolo Paulo vai escrever depois, Pedro vai escrever depois, vários outros vão entender o que é que ele está dizendo aqui nessa hora, né? E ele vai dizer, como é que eu entro nesse lugar? Né? Não tem como voar para lá. Então ele revela como é que ele vai fazer isso. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Eu acho interessante que Jesus está dizendo assim, olha, eu falei milhões de vezes, né? Então vocês sabem. Não sabia, não. Ele vem falando, a palavra de Deus vem falando da morte do Messias, da conquista do céu, da revelação dos santos. Aí Jesus fala com o coração cheio de alegria. Olha, eu vou e vocês sabem o caminho para onde eu vou. E aí, Tomé é muito eu aqui. Senhor, nós não sabemos, Senhor, quando é que o Senhor vai. Se a gente não sabe que o Senhor vai, como é que eu vou saber o caminho? Aqui somos eu, somos você. Todos os dias que você acorda de manhã. Não é só no momento da revelação. É todo dia que você acorda de manhã. Isso é uma pergunta suspensa. Essa ideia de propósito, de que você está vendendo, o povo te vende, rapaz. E o povo paga para dizer qual é o seu propósito. Para onde você vai fazer. Eu sei. Eu digo a você. 5.000 reais a sessão. É você. Aí ele diz para você, ninguém sabe onde vai. Aí você vai ter que inventar, sabe? O seu propósito. Achar nele. Hã? Achar o seu propósito nele. E aí a gente vai vivendo essa loucura desse mundo. E Jesus está dizendo assim, olha, Tomé,
Eu fico admirado com a paciência de Jesus. Paciência. A gente já estudou isso aqui para trás. Aí ele faz uma pergunta dessa. Aí ele, com toda a parcimônia do mundo, diz assim: Tomé, Tomé, eu sou. Vamos começar com eu sou? Eu sou, egoemi, é o eu sou do Antigo Testamento. É como Deus se apresenta a Moisés na sarça. Eu sou, Moisés. Vai lá. Mas eu vou dizer o quê? Diga que eu sou, o disse, o mandou. Ah, eu sou. Tá bom. Muito esclarecedor. Continua suspenso. Entende? Se o Espírito Santo não lhe abre o entendimento, só abre de dentro para fora. Se o Espírito Santo não trata seu coração que duvida, por isso que a primeira coisa que ele diz é creia em Deus. Ele abre dizendo creia em Deus e creia em mim. Né? Hebreus, quando vai discutir a fé, ele vai dizer, a primeira coisa que você precisa entender para que Deus haja na sua vida é crer que Deus existe. A coisa mais óbvia do mundo está lá em Hebreus 11. E se torna galardoador dos que o buscam. É por isso que ele abre essa perícope de que ele vai ao céu, né, que ele vai deixar esse mundo dizendo, creio em Deus e creio em mim. Entendam, eu vou preparar lugar para vocês, vocês vão morar na eternidade. Lapso, né? Não sei onde é. Eu sou. Eu sou o Deus do Antigo Testamento. Eu sou o caminho que lhe leva de volta ao Éden. Eu sou o caminho que lhe leva de volta à presença de Deus. Eu sou o caminho por onde Israel nunca deveria ter se desviado. É isso. Eu sou a verdade, porque tudo que Deus diz é verdadeiro. E eu sou aquilo que Deus disse que viria. Eu sou o Messias. Eu sou a verdade de Deus. Eu sou a palavra revelada. A verdade não é a palavra, Jesus é a palavra revelada. Paulo vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Porque a vida é justamente o que a humanidade perdeu com a queda. Qual foi o castigo? Morte. A morte. Então Jesus está dizendo, olha, eu sou as 3 coisas que a humanidade precisa. O retorno para o Pai, eu sou a própria encarnação da verdade de tudo que Deus disse, e eu sou a vida que vocês perderam. E vocês voltarão para o Pai. Então ele vem com a palavra de exclusividade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui, o que ele está construindo no coração dos discípulos é, né? Vocês precisam crer no Evangelho, no que eu estou ensinando a vocês. E que eu sou todas essas coisas que o Pai já me deu. E aí ele encerra, para a gente encerrar a nossa aula hoje, dizendo algo precioso. Mas como é que eu sei o caminho, Senhor? Aí Jesus diz assim, olha, se vocês me tivessem conhecido, que é de doer, né, velho? Não é de doer? 3 anos depois.
Reprovado, né? Sabe o filho mais velho, o dia todo dentro de casa da parábola, convivendo com o pai, fazendo tudo direitinho, tudo certo, mas ele não tem a mínima ideia de quem é aquele pai. É isso. Eu estou aqui com vocês, eu vos dei de comer, eu cuidei de vocês, eu curei enfermos, eu curei vocês, eu estou cuidando o tempo inteiro, eu estou dizendo que vai vir. E vocês não sabem o caminho? Eu sou o caminho. Se vocês, e aqui eu acho que ele já está um pouquinho mais bravo, tivessem me conhecido, vocês também conheceriam meu Pai. Lembra quando ele vira para os discípulos, para os discípulos não, para os fariseus, e diz assim, eles falam, olha, nós somos filhos de Abraão. Aí ele olha, filhos de Abraão? Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me conheciam, vocês me obedeciam. Vocês são filhos do diabo. Com os discípulos ele é suave. Ele diz, olha, se vocês tivessem me conhecido, vocês conheciam meu Pai. Porque eu sou a revelação desse Pai. Eu sou esse Pai andando sobre a terra. Paulo vai esclarecer isso lindamente em Colossenses. Então, olha só. Eu encerro com essa última frase de Jesus para você pensar sobre isso. Desde agora, o conheceis e o tendes visto. Quem que eles conhecem e têm visto? Na verdade, eles têm visto Jesus, que é o representante do Pai. Mas eu e o Pai somos um. Desde agora o conheceis e o tendes visto. De quem Jesus está falando? Hã? Não. Não do Pai. Vou repetir. Se vocês me conhecessem, teriam conhecido Também é meu pai. também meu Pai. Desde agora o conheceis. O quem? Esse ele aqui. O pai. Não, É o tá Pai. falando do Pai, mas através dele. Mas é do Pai que ele está falando. Mas ele falou que eu e o Pai somos um. Sim. Então, você tem que botar agora as pecinhas juntas. Né? Vamos juntar? O Deus da revelação precisa ser conhecido. Mas o Deus da revelação criou uma forma de salvação. Ele transfere isso para o seu Filho. Então eu preciso conhecer o Pai para conhecer o Filho. E quando eu conheço o Filho, eu também conheço o. E aí Jesus diz: vos darei o. Então todo aquele que conhece o Espírito também conhece. E todo que conhece o Pai também conhece o. E todo que conhece o Espírito conhece o. Pronto. Então, toda vez que alguém conhece uma pessoa da Trindade, conhece todos os três. E Jesus está dizendo, vocês não me conhecem. É duro, né? Eles vão conhecer depois, né? A gente sabe disso. Essa profundidade que Jesus quer que o conheça, né? E aí, eu vou deixar uma pergunta para a semana que vem, quando ele diz, Senhor, Filipe vai se meter e vai dizer, olha, mostra-nos o Pai. Você viu que eles não entenderam nada? Eu sou o Pai. Mostra o Pai, Senhor. Entendeu? Nada. E é bobo. Você viu que eu fiz de forma igual a criança, né? Quem conhece esse, conhece esse, quem conhece esse, quem conhece esse, conhece esse. Não é assim? Eu não brinquei aqui com vocês? Pois eles passaram de novo batidos. E eu quero encerrar dizendo o seguinte. Deixa eu fazer uma intercessão. Pode fazer, por favor. Esse entendimento não depende da gente.
é do Espírito Santo. Então, quando eles não entendem o que ele falou, não é uma coisa, como é que fala? Não depende da gente, né? Não é humano. Não é humano. O humano é justamente não entender. Pois é. Exatamente. E aí entra aquela oração. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. A pessoa que não pede a Deus para abrir os olhos dela, ela continua cega. Não importa o que aconteça. Mas você fala assim também, né, Jesus? Que quando você buscar de todo o coração, né, aí você vai encontrar. Então, existe esse lado não, porque Deus vai lá e dá um toque, né? Mas depende dele. Sim, depender. Sempre é dele. Mas os discípulos estavam lá, Jesus estava andando com eles, eu acho que eles se acomodaram. Estava muito confortável. O homem é assim. Se a vida está boa, está mansa, se tem alguém para me ensinar aqui, que maravilha, né? O pastor João está aí, que bom. Mas se a gente não fizer alguma coisa além daqui, né, com Deus, e procura, não vai acontecer. Entendeu? Então Deus valeu a porta, né? Quem bate, ela vai se abrir. Então o homem tem um momento de ação também. O toque do Espírito é em todos, senão Deus seria injusto. Ele tem que tocar todo mundo. Em todos, mas nem todos vão. Olha, pegando essas duas coisas que vocês disseram, disse-lhe Jesus: Filipe, há quanto tempo eu estou convosco? E não me tens conhecido? Quem me vê, Filipe, vê o Pai. Como dizes tu? Mostra. Como que você tem coragem de perguntar isso? A pergunta que não quer calar é: como você tem fortalecido a sua fé? E como você tem aprendido a viver de acordo com essa verdade de Jesus? Que Ele é o único caminho para o Pai e que Ele mesmo é a imagem do Deus vivo. Porque os discípulos estavam como eu estou com Ele aqui, ó. E eu não entendia. Ó. Nem entende, nem eu. E aquele nem aqui está visível, mas pela fé ele está. No seu espírito, em sua presença, em sua verdade, ele está aqui, nesse lugar, agora. Como você tem lidado com isso? Porque a sua mente vai lhe trair. A sua carne vai lhe trair. Mas a palavra fala que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém. Então, você tem a capacidade da percepção disso. Se você está ligado ou não está ligado. Mas eu acho que a chave está no morrer. Temos que morrer nele, como uma semente. Se a semente não morrer, não dá fruto. Não cresce a árvore. Você está falando morrer espiritualmente. E nascer Morrer em para as Cristo. nossas vontades, morrer Sim. para o nossa pessoa. Né? Sim. E nascer uma nova pessoa. É isso que é difícil. Sede santos, porque eu sou santo. Esse é Deus, falando lá no Velho Testamento. Complicado. Aí você me fez voltar a um assunto que eu estive escrevendo hoje de manhã. Jesus Cristo diz o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se vai buscar primeiro o reino de Deus, às vezes a gente não tem ideia por que essas coisas a gente não tem uma visão espiritual melhor, não tem, assim, né? É porque nós não buscamos o reino de Deus em primeiro lugar. Nós começamos buscando as coisas da vida, essa coisa toda aí, e as preocupações do dia a dia, coisas sérias, mas o reino de Deus fica em segundo lugar. E aí as demais coisas não são acrescentadas,
porque é como um portal. Se você não entra no portal, não busca, você não vai ver nada que tem lá dentro. Certo? Então, essa é uma... Você tem um chamado, é o que a gente chama em teologia, você tem um chamado de Deus e você tem a responsabilidade humana. E aí os teólogos ficam brigando, né? Arminianos, calvinistas, não interessa, eles ficam brigando entre essas duas coisas. Esse chamado de Deus, essa mão de Deus que move e a responsabilidade humana. É como se fossem dois trilhos e eles andam um do lado do outro. Só que, por exemplo, quando você já olhou uma estrada, tem duas pistas, quando você olha lá para frente, é como se fosse, as duas se tornam uma só, né? É como se você visse uma estrada só. Então, a verdade de Deus é exatamente assim. Você tem duas coisas que se sobrepõem. Se você olhar as frases que vocês disseram, uns falaram da graça de Deus que nos salva, da graça de Deus que nos leva, e outros falaram dessa questão da responsabilidade humana. Então, essas duas coisas se entrelaçam. E Jesus está falando justamente sobre isso. Ele está falando que tem uma fé que está em mim e que Deus deu, e eu sou o caminho, a verdade e a vida, e tem uma responsabilidade que vocês precisam entender. Eu já disse a vocês, eu já ensinei a vocês e vocês não estão entendendo. E aqui não é só entender no Espírito. Aqui tem a ver com a responsabilidade humana mesmo, de dizer, olha, eu preciso me atentar para isso aqui. Jesus disse assim, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a carne é fraca aqui é nesse sentido, de esquecer, de não lembrar, de não exercitar, de não buscar. Errar não conhecer as escrituras. Eu falo para as crianças, todo cristão adora estudar. Eles não gostam disso. Mas E é exatamente isso. Então, toda vez que a gente se esquece, a gente erra. Ele só falou isso porque eles esqueceram de tudo que Jesus tinha ensinado. Se eles tivessem lembrado do que Jesus tinha ensinado, eles diziam, ah, Senhor, Tu és o Pai. Na hora. Mas a ficha só caiu depois para eles. E para muitos de nós também. Vamos orar? Já passamos 15 minutos do nosso horário. Pai do céu, obrigado, Senhor, por essa manhã bendita. Obrigado por esse estudo. Essa palavra, Senhor, tão poderosa. Guarda, Senhor, esse versículo no nosso coração e nos faz compreender que Tu és o caminho, a verdade e a vida. E somente através de Ti nós encontramos salvação. E nos enche da esperança, Senhor, desse lugar que o Senhor foi preparar para nós e nos dá alegria, Senhor, de aguardar a Tua volta cheios de esperança. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.